Neste domingo, dia 26 de setembro, é comemorado o Dia Mundial do Coração. Por isso, campanhas e alertas à população sobre as doenças que atingem o sistema cardiovascular serão deflagradas em todo o planeta. Essas enfermidades são responsáveis por quase 1/3 das mortes no mundo por ano. E entre os pontos a serem destacados na campanha deste ano está a instalação de desfibriladores automáticos em locais públicos, já que estima-se que no Brasil, por exemplo, cerca de 212 mil pessoas sejam vitimadas por ataque cardíaco fulminante todo ano. Desse total, a ocorrência é de 50% nas casas, nas residências, dentro do lar, e de 15% a 20% em aeroportos, dentro de aviões, em shopping centers, em estádios e também em praças esportivas. E a instalação desses desfibriladores automáticos ajudaria a reduzir, então, o número de mortes instantâneas. Para falar um pouquinho sobre o assunto, Martino Martinelli, ele que é cardiologista do INCOR de São Paulo. Olá, Martino, tudo bem? Tudo bem, Sandra, como vai? Muito bem, obrigada. Martino, muita gente, então, vitimada por um ataque cardíaco fulminante, né? E vocês estão alertando, né, a campanha do Dia Mundial do Coração deste ano, alerta aí para a instalação de desfibriladores automáticos. A gente sabe que no estado de São Paulo já há uma lei neste sentido, né? Ah, sim. A lei no estado de São Paulo, a lei federal, a lei municipal, as leis não conversam, esse que é o problema. As leis não se entendem. Mas existem muitas regras e o que nós estamos lutando, nós da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, há muitos anos estamos lutando para que isso tudo seja regularizado e que nós possamos ter regras, protocolos para utilizar esse material para salvar vidas e para fazer com que mais pessoas possam viver mais. E para isso nós temos um mote de tornar o salvador de vidas, são desfibriladores externos automáticos, para serem instalados em regiões de visibilidade, nesses órgãos públicos que você mencionou muito bem, e que tenha ao longo do tempo, depois de um trabalho, a mesma visibilidade que tem hoje os extintores de incêndios. A nossa ideia é, para cada extintor, um desfibrilador. Esse mote, se ele for atingido, nós vamos conseguir aí reduzir a mortalidade desses candidatos. E o senhor iniciou bem a sua resposta, Martino Martinelli, dizendo que as leis não conversam, ou seja, no estado de São Paulo há uma lei indicando que os lugares públicos tenham desfibriladores automáticos. E como é que são as outras leis? Não, as leis elas em esferas diferentes, elas basicamente elas suportam a mesma finalidade, que os órgãos públicos, conforme densidade de público ou de usuários, que ele deva, em lugares estratégicos, planejados, que ele deva ter simbolicamente o aparelho. Para quê? Porque esses aparelhos têm que ser utilizados pelos leigos. Esses aparelhos são treinados, pessoas são treinadas, e quanto mais gente da população treinar para usar esses aparelhos, mais gente vai poder ser salva. Então, se nós temos, como você mencionou bem, 50% de indivíduos que têm esses episódios fatais ou possivelmente fatais em casa. Está se caminhando no mundo todo para ter aparelhos residenciais, domiciliares. Está se caminhando também para introduzir no Brasil, esse passo tem que anteceder aos domiciliares, para que haja cultura de que as pessoas leigas possam pensar no aparelho assim que elas forem testemunhas de uma morte. As leis, então, elas colocam os mesmos pontos, basicamente, em esferas diferentes. O que não existe é um rigor na questão de fazer com que as empresas públicas utilizem o que a lei regulamenta. Entendi. Ou seja, não há uma fiscalização, seria isso? O problema é a fiscalização. A gente sabe, essa lei antifumo que tantos benefícios, fazendo um ano agora, tantos benefícios trouxe para a população, ela já existia. Ela tem a mesma história que esse problema que nós estamos abordando. Ela já existia em todas as esferas. Aqui entre nós, o nosso governador fez com que ela estivesse em outros estados também, ela fosse transformada em uma lei
para ser cumprida, portanto, um critério de fiscalização, e aí as coisas aconteceram. É isso que nós precisamos que os órgãos públicos se sensibilizem e transformem também, a exemplo do que aconteceu com a lei de tabagismo, que transformem esse assunto num assunto de notificação e de ação compulsória. E o senhor disse aí, né, onde há um extintor, ter um desfibrilador. Eu não me recordo de ter visto desfibrilador em nenhum lugar, assim, com a devida orientação ou que chamasse atenção. Porque extintor a gente sempre vê e tem até vermelho, chama a atenção da gente, né? Não há. Se você for a países de primeiro mundo, você vai ver. Você vai, por exemplo, no principal aeroporto de Madrid, você vê uma cor até cintilante, é um verde cintilante. Você vê aquelas caixas com os desfibriladores a cada posição estratégica. E não tem como não ver, porque ele está num pedestal e bem colocado. Eu disse isso para você, cada extintor no desfibrilador é um mote, mas falta muito para ser atingido. A ideia é porque todo mundo, quando vê um incêndio ou quando participa de alguma coisa que precise de um extintor, ele olha para as paredes, sabe onde procurar, ele vai ver aquele negócio redondo, vermelho. Então nós precisamos simbolizar dessa maneira também, nesse sentido. Mas é como você falou, difícil identificar. E tem multa para o não cumprimento dessa lei? Não tem porque não tem fiscalização, tudo que não tem fiscalização tem multa. O que acontece, às vezes, o Ministério Público, ele entra com uma ação porque num determinado shopping center, porque em determinado supermercado ocorreu uma morte, alguém se mobiliza. Então as ações contra aquele estabelecimento, elas vão para frente. Há sanções, sim, nós soubemos de casos de estabelecimentos que foram, se não multados, não dá para a gente ter acesso ao tipo de multa que isso vai levar, entendeu? Porque na regulamentação não se conhece exatamente o que é o processo. Que eu saiba, existe uma determinação, uma orientação para que o estabelecimento possa até ser interditado por um tempo, até que ele regularize a situação. Mas é quando existe uma ação isolada, uma denúncia, alguma coisa desse tipo. Entendi. Agora, é fácil de usar desfibrilador automático? Qualquer pessoa, mesmo que não tenha sido treinada, consegue utilizá-lo na tentativa de salvar alguém que esteja passando aí por um problema? De infarto, por exemplo? Muito fácil, sabe por quê, Sandra? Porque o próprio aparelho, em português, vai orientando o que fazer. Basta você pegar o aparelho, colocar no tórax do indivíduo e os passos todos vão sendo todos dados pelo próprio aparelho. É evidente que o que a gente faz, o que a sociedade faz e que vários órgãos, várias entidades médicas fazem, é treinar para que o indivíduo saiba dar os passos de uso do aparelho junto com algumas manobras de ressuscitação que fazem permear as vias aéreas, são passos que se somam ao uso do aparelho, né? Claro, e essa que é a nosso mote. Então, quando isso se regulamentar, e já está sendo feito hoje, então as brigadas são criadas através dos corpos de segurança das entidades. É muito fácil você pegar o corpo de segurança de um shopping center, treina esse corpo de segurança, esse corpo de segurança consegue utilizar, repercutir, difundir as regras, até para as pessoas leigas, para as outras que não fizeram o curso, porque é muito simples, entendeu? Então, se cada local público você tiver 1 ou 2 ou 3 indivíduos que sejam difusores da informação do manejo, então aí nós vamos ter seguramente uma educação crescente, né? E só para encerrar, dá para estimar quantas pessoas deixariam de morrer por ano caso esses desfibriladores estivessem onde deveriam estar, ou seja, em todos os locais públicos? A Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas acaba de cumprir uma pesquisa feita na Grande São Paulo e que vai ser estendida ao Brasil inteiro, em que, por um processo de pesquisa muito rigoroso, se conseguiu estimar o número de candidatos por ano na Grande São Paulo. São cerca de 21 mil indivíduos sujeitos à parada cardíaca. Para você ter uma ideia, Sandra, isso corresponde à soma de mortes por todos os tipos de câncer
na região nessa época. Então, a morte súbita ocorre mais, a morte súbita cardíaca, ela ocorre mais do que a soma de todos os tipos de câncer que matam esses cânceres que nós conhecemos, mais corriqueiros, mesmo corriqueiros, que levam as pessoas embora prematuramente. Para você ver a grandeza do problema de saúde pública que nós temos. Então, se você colocar na Grande São Paulo cerca de 20 mil, você vai estimar que no Brasil os candidatos são cerca de 300 mil ao ano. Que é mais ou menos a estatística de números estimados nos Estados Unidos e em alguns países desenvolvidos. Muito bem, agradeço bastante a Martino Martinelli, ele que é cardiologista do INCOR em São Paulo. Obrigada, Martino, um abraço. Obrigado a você, Sandra. Um ótimo fim de semana. Igualmente.